No coração do debate sobre contas públicas, um fato gritante emerge. As mesmas empresas que cobram cortes do ministro Haddad estão na lista das que recebem volumes milionários em isenções fiscais. Afinal de contas, o incentivo fiscal vale a pena? Como é que é regulado isso? É sobre isso que a gente vai falar nessa segunda chamada especial que começa logo após a vinheta. Hoje comigo aqui no Segunda Chamada está o ex-secretário da Receita Federal e a sumidade quando o assunto é tributação, contas públicas, questões fiscais. Por isso eu convidei ele para esclarecer para a gente o que está acontecendo. Afinal de contas, temos dinheiro suficiente para ter incentivos? Eles são necessários ou precisamos de corte? Como é que andam essas contas públicas? Também estará com a gente o jornalista Pedro Menezes, que no ano passado ele já tinha publicado uma lista com essas empresas, ele já tinha feito matérias sobre isso, ele já vem cantando essa pedra há algum tempo. Eu vou começar com o secretário. Secretário, muito obrigada, viu, por ter atendido o nosso pedido de socorro para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, secretário. Coisa difícil que é essa Receita Federal, que coisa difícil que são as contas públicas. Afinal, eu estava comentando com você, né, nos bastidores, quando eu vi a lista, me surpreendeu, eu recebi essa lista à noite de uma fonte, eu tô em Londres, 3 horas na frente do Brasil. Aí eu recebi, já era tarde, a hora que eu recebi já era tarde aqui, não deu para fazer nada. Aí no dia seguinte eu fui, apurei um pouquinho, fiz uma matéria e publiquei a lista dessas empresas. Aí comecei a ver as empresas. Primeiro me chamou a atenção é, muitas grandes empresas e bancos, enfim, que cobram o ajuste fiscal, que cobram cortes do ministro Haddad, enfim, que tem essa cobrança, esse é o tema atual, inclusive, da economia, estão lá, recebendo isenções fiscais milionárias. Agora, hoje, aí eu fiz uma entrevista, que está aqui no canal, com o Ricardo Capelli, da BDI, ele falou um pouco sobre isso. E o que está repercutindo muito nas redes, deu assim, foi a questão dos influencers, que tem muitos influencers recebendo o PERSE. Então, o PERSE é incentivo ou não é? É mamata ou não é? Enfim, o que é isso? E eu fiquei assim um pouco indignada, como eu te falei, porque eu vi uma moça que eu não conheço, não conhecia, não acompanhava, mas aí na repercussão eu vi que tinham muita gente falando: a moça comprou uma bolsa de 500 mil e recebe incentivos do PERSE de 4 milhões. E aí você estava me explicando, a moça não é a empresa que recebeu o incentivo. Mas mesmo assim eu fico indignada, secretário. Bom, primeiro, cumprimentar a todos, agradecer o convite para participar desse programa e fico à sua disposição para esclarecer aquilo que eu possa contribuir para a elucidação dessa questão tão controversa quanto incentivos, isenções, benefícios, renúncia fiscal, gasto tributário e toda a sucessão de nomes que gravitam em torno do assunto. Você acha do incentivo fiscal? Você que esteve no comando da Receita, Secretaria de Fazenda, você dava muitos incentivos fiscais? É uma coisa que é importante? Vale a pena? Quando é que se deve dar o incentivo fiscal? Bom, primeiro eu não tenho muito prestígio nessa área, que eu sempre joguei muito duro. Eu não sou uma pessoa que tem fiquei famoso por isso, não. Ao contrário, quando eu assumi a Receita Federal, um jornalista escreveu um artigo, já falecido, meu amigo Gilberto Menstein, disse: agora o pessoal que pede incentivo fiscal vai ter problema. Isso daí é o osso duro de roer. Bom, dizer o seguinte, eu não tenho disso aqui, é claro, estou dizendo em torno de Blag, para dizer o seguinte: eu não tenho nada contra incentivo fiscal. Incentivo fiscal é um instituto atemporal, existe desde que existe imposto, existe em todos os lugares do mundo, o Brasil não é exceção. O que tem que ser feito é o seguinte:
administrar o instituto, que é um benefício, com parcimônia, com responsabilidade, com seriedade, com objetivos a alcançar, avaliar os objetivos, se são alcançados ou não, e, portanto, administrar. Quer dizer, não é ficar me queixando que tem um problema de incentivo fiscal. Esse problema de incentivo fiscal é concedido por lei. Quer dizer, isso não nasce por geração espontânea. Então, essa lei, se houve a aprovação por lei, se ela não tem um prazo certo para terminar, por lei, ela deve ser extinta. Secretário, isso é interessante, porque a gente procurou para participar desse programa vários parlamentares. Os parlamentares não estão querendo falar muito nesse assunto, não, porque, na verdade, passa por ali, né, como você está colocando, a aprovação do incentivo, né? Sim. E, geralmente, esse incentivo, que é aprovado pelo parlamento, é de iniciativa do executivo. Não digo que em todos os casos sejam, mas aí nós temos um problema anterior a tudo isso. Nós temos uma verdadeira confusão de palavras. O que é gasto tributário? O que é incentivo fiscal? Nós não temos nenhuma lei que esclareça o que vem a ser um incentivo fiscal, um gasto tributário, uma renúncia fiscal, etc. Eu vou dar um exemplo. A Constituição diz que nas exportações não há incidência do IPI e do ICMS hoje vigentes. Isso é incentivo? Isso é renúncia? Eu entendo que não. E por quê? Isto é uma imunidade, isto é, uma isenção abrigada na Constituição. Uma lei não consegue revogar. Isso é uma imunidade. Se é uma imunidade, ela existirá, salvo se for revogada a imunidade no texto constitucional. Agora, essas imunidades, elas são, numa taxonomia que eu estabeleci, elas são dois tipos. Há imunidades que são restritas. Por exemplo, você exporta. Quando você exporta, não tem ICMS, não tem IPI, por imunidade e por isenção, que é, portanto, por lei, do PIS e do COFINS. Agora, há outras que são restringíveis. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Por exemplo, o tratamento dispensado às micro e pequenas empresas simples. Por exemplo, o tratamento dispensado às entidades filantrópicas. Isto é renúncia? Não, porque isto é imunidade fiscal. A diferença para a exportação é que ela pode ser balizada, ela pode ser restringível. Daí, eu classificar imunidades irrestritas e imunidades restringíveis. Vamos supor, só para argumentar, que eu não tenha nenhum tipo de tratamento diferenciado e simplificado, como prevê a Constituição, para as micro e pequenas empresas. Isso pretextaria uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação declaratória, uma ADI, por omissão, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO, portanto. Quer dizer, tem que ter. Não pode não ter. Bom, então, coisas como essa, nós não temos uma definição clara do que vem a ser. Então, falta um arcabouço teórico, assim, e também legislativo, mas o que não é surpresa. Veja bem, a lei de finanças públicas, a lei complementar prevista na Constituição em 1988, até hoje não existe. Nós estamos falando de 36 anos. De 8 de outubro, 36 anos, não há lei. Você não tem parâmetro de nada, não sabe nada. Então, aí fica assim, eu arbitro que isso é, isso não é. Mas isso é arbitrário. Isso não decorre de uma qualificação normativa. Agora, secretário, como você muito bem colocou, é lei. Ou seja, essa lista não tem nada de ilegal. Tudo foi feito dentro da lei. Essas empresas estão rigorosamente dentro da lei. Oi? Pode ter ilegalidade. Mas a ilegalidade deve ser combatida como ilegalidade, é fraude. Quer dizer, é fraude, exatamente.
se tiver forma. Mas, a princípio, elas estão dentro da lei, elas usaram o Sim, benefício que estava disponível. sim. Ok. Agora, por exemplo, o PERSE. O PERSE foi um benefício que foi dado por conta da pandemia. A Sim, pandemia já acabou, né, secretário? sim. E o governo está Aparentemente, sendo pressionado para ajustar as contas, para acertar as contas. Isso não tem que ser revisto? sim, mas veja bem, se o Congresso Nacional não aceitar, não vai ser revisto. Quer dizer, então é um tipo de coisa assim. Deve ser, ó, tudo isso se submete ao escrutínio político, ao crivo político. E se politicamente não se quer fazer isso, não vai ser feito. Decorre de que não pode ficar reclamando de algo que depende da própria decisão fazer. Isso não nasce por geração espontânea, não. Quer dizer, agora ele disse, o governo se diz, olha, eu sou, suponhamos, eu não estou nem afirmando, estou como suposição, eu sou impotente para revogar isso. Vai ter que aceitar. Não tem opção. Uhum. Portanto, isso É, envolve uma gestão política. eu vejo essa decisão de que foi a primeira vez que o governo jogou luz sobre as empresas que recebem os incentivos. Quer dizer, isso nunca tinha sido divulgado, o nome das Deixe-me dizer, empresas. eu acho isso um absurdo. Acho um Por quê? absurdo porque é o seguinte, você está expondo a empresa, que a leitura do cidadão, do homem comum, é de que eles estão praticando alguma ilegalidade. Ou seja, isto produz um dano reputacional falso. Quando eu me lembro que, no momento que se pretendeu fazer, colocar no Diário Oficial a lista dos devedores do fisco. Eu estava fora do fisco, eu escrevi dizendo assim, vem cá, coloca do outro lado a lista dos credores da Fazenda. Senão está uma coisa desigual. Uhum. Não há paridade de forças. Então, quando se diz, eu vou divulgar uma lista, dá a impressão que essa lista ela foi feita à minha revelia. E é uma ilegalidade. E Uhum. isto não é verdade, isso é rigorosamente um dano reputacional. Se ele tem, isso pode ser um instrumento de gerenciamento interno do governo. Olha, eu tenho isso aqui, mas saber quem tem incentivo fiscal, não tem fiscal, isso passa muito pelo campo da demagogia. Pode ter sido uma atitude do ministro para pressionar a opinião, para que a opinião pública pressione o Congresso para se tirar esses benefícios? Não, seria um raciocínio muito pueril fazer isso. E eu lembro que o Código Penal, no artigo 315, parágrafo 1º, diz o seguinte: cobrar impostos quando sabidamente indevido, ou quando devido o fizer de forma vexatória, constitui crime por excesso de exação. Agora, secretário, como é que o governo faz para conseguir, no momento que tem essa pressão para o ajuste de contas, ele conseguir retirar esses incentivos? Porque esse é um ponto. Quando é que um incentivo vale a pena e quando é que ele só causa prejuízo? Então, só causa prejuízo que eu quero dizer é na questão, justamente a principal questão que tem hoje no país, que é a questão do ajuste das contas públicas. O ministro está sendo muito pressionado para isso. E aí vem cortes em cima de políticas públicas, corte em cima de BPC. Por que não cortar os incentivos? Essa Fazer é, essa é uma discussão legítima. primeiro o seguinte: corte efetivo, nada. Tem expansão de despesa. É justamente o oposto. Quer dizer, agora tem que ter uma política. Assim, e tem que ser uma política clara. Quer dizer, eu digo o seguinte: olha, eu tenho um incentivo fiscal que não é eficaz em relação aos objetivos. Ora, em razão disso, eu faço uma justificação, eu faço uma defesa da tese e proponho revogação. É simples assim. Como em relação ao gasto, porque o gasto é para a receita, tem tido um desempenho excepcional. O gasto ainda assim está crescendo mais do que a receita. Tá? Portanto, assim me dá a impressão que quando fala, isto aqui é uma leitura política, eu quero chamar a atenção,
Quando fala assim, Aham. em rever a questão de incentivos, isenções, como se fosse uma coisa ruim e como se fosse ele próprio que é o autor disso. Tá? Assim, como, olha, foi os outros que me obrigaram. Falei, não, você é parte do processo. É uma maneira para justificar aumento de despesa. Essa já é uma leitura bem mais. É como você falou, não tem um tratamento complexo da questão de despesas e receitas. Que esse é o principal ponto, secretário, do país hoje, é a questão de orçamento de despesas e receita. Agora, para ser resolvido na gritaria, não está se mostrando efetivo. Sim. Ou seja, falta racionalidade, falta colocar todas as questões postas de uma maneira equilibrada, organizada. Agora, quando o último artigo que eu escrevi, neste mês de novembro, o título é Sem convicção não há solução. Quer dizer, não há convicção nada disso. Quer dizer, isso é feito como um espetáculo político. Não há uma convicção disso. Se não tem convicção, não vai andar. Simplesmente não vai andar. Ou seja, não tem uma convicção efetiva da relevância do equilíbrio fiscal. Esse é o primeiro ponto de partida. Depois, em seguida, verificar o seguinte: como eu escrevi, vai tratar das indenizações dos agentes políticos e servidores públicos? A indenização, auxílio, moradia, indenização, não paga imposto de renda. Vai tratar do teto da administração, está na Constituição. Ninguém pode ganhar mais do que o teto. Como é coisa de brasileiro? Mas acontece que isso daqui não é remuneração. Isso daqui é indenização. Indenização está reparando um patrimônio de quê? Um direito subjetivo, indenização, sem imposto de renda? É uma coisa assintosa. Isso tem muito na administração pública. Quer dizer, essas coisas, assim, põe as coisas todas às claras, à luz do dia, mostrando todos os problemas assim, e não tente evitar aquilo que tem custo político. O custo político vai ditar sucesso ou não da empreitada, mas o custo político não pode ser utilizado para, enfim, de encobrir os fatos como são. Hoje, como é que você avalia a condução que o governo está dando a essa questão do equilíbrio das contas? Esse é o ponto. Não há uma convicção no governo que é necessário fazer os cortes e esses ajustes? Você pode só o seguinte: eu só vejo aumento do vale não sei quanto, aumento não sei de que lá, reindex em relação ao salário mínimo. Quer dizer, criam-se ministérios. Eu duvido que uma pessoa bem formada, muito bem formada, seja capaz de anunciar o número de ministérios e o nome dos ministérios no Brasil e o respeito dos ministros. Para fazer o quê? Mas isso tem um valor pouco significativo. Não tem valor pouco significativo, não. Isso é uma demanda por gasto. Porque se eu crio um ministério, e o meu ministério não vai gastar? Quer dizer, não é o gasto do ministério em si, mas a demanda que tem para gastar para poder aparecer. Eu, há mais de 20 anos, escrevi denunciando essa questão de emendas parlamentares. E mostrava como é que isso apareceu. Até a Constituição de 88 não eram permitidas emendas parlamentares. Então, na Constituinte de 88 se disse, vem cá, mas se houver um erro ou omissão, aí consegue comover todo mundo. Não, no caso de erro ou omissão, deve ser permitida a emenda. Aí fizeram isso. Tudo virou erro ou omissão. Então, eu dizia, emenda parlamentar não deve ser avaliada pela sua dimensão fiscal, mas pela natureza do gasto. E quase sozinho eu ficava denunciando isso. Ele dizia, não, mas não tem expressão fiscal. Eu digo, começa assim. É assim que começa. E depois está hoje, que é um monstrengo. Representa 25% ou algo parecido dos gastos discricionários do país. Quer dizer, olha só, nessa conversa que a gente está tendo aqui,
Você já colocou três pontos importantíssimos nas contas do governo. Eu acho isso interessante, secretário, pelo seguinte: quando a gente fala assim, vou falar sobre orçamento público, sobre a economia, é assunto muito chato. Muito chato, mas ele é a espinha dorsal de todas as políticas públicas, de todo o funcionamento do governo, enfim, de todo andamento da economia, inclusive, porque na questão dos incentivos, os incentivos corretamente colocados, alocados, eles vão desenvolver setores e regiões. Você estava me falando, todos os países no mundo têm incentivos fiscais ali em diversas áreas. Então, eles são necessários. O problema é de que forma são distribuídos. A segunda parte, essa questão administrativa, pode ser? Essa questão das indenizações está na questão administrativa? Acho que sim. Então, essa questão foi essa questão de indenizações como tal, elas foram muito no campo do judiciário. Eu ia falar isso agora. O judiciário tem muito desses penduricalhos, né? As férias, enfim. E é curioso que decorrem o entendimento da não incidência do imposto sobre essas indenizações decorre de uma decisão tomada em sessão administrativa. Há 3 dias do momento que eu deixei a Receita Federal. Uma ocasião, eu fui comunicado pela imprensa de que eu iria presidir uma comissão para rever a remuneração da magistratura, que me deixou em pânico, né? Como é que eu vou? Com que arma eu vou fazer isso? Bom, imagina o prestígio que eu passo a ter junto ao povo todo, né? Então, houve uma reunião e quando eu comecei a questionar os conceitos, tive a agradável surpresa de não haver a segunda reunião. E a comissão se extinguiu por evaporação. Bom, e com isso, eu tive preservado a minha reputação. Olha, o Pedro já está aqui com a gente, né, Pedro? Está conversando aqui com o secretário, que não é ilegal. A gente está falando exatamente isso. Ele vai falar assim, olha, isso não é ilegal, isso é lei, eles têm todo o direito de fazer isso daí, e ele falou que, inclusive, é contra essa coisa de divulgar listas, né? Eu tenho uma opinião diferente, porque eu, enfim, considero que é um recurso público, nesse segundo aspecto, evidentemente, né? A minha opinião é de que é diferente, porque é um recurso público, é importante que exista uma transparência sobre isso, mas concordo inteiramente com o secretário no sentido de que não existe crime algum. Pelo contrário, o Estado pode conceder benefícios diversos a todos os cidadãos que, enfim, inclusive fazem parte daquele Estado, né? Constituem aquela comunidade. Agora, se cada benefício para um membro da comunidade é adequado ou não, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Então, acho inteiramente natural que benefícios fiscais existam. Agora, o que a gente tem que discutir é qual interesse público está sendo atendido por aquele benefício e o que é que o público está tendo em retorno. Até porque o público pode dar um benefício a alguém, desde que tenha algo em retorno, né? Parece bastante evidente isso. Permite, então, fazer um link com o que eu falava antes. Eu dizia o seguinte: o problema é que a divulgação dessas listas, na leitura do homem comum, é uma lista de pessoas que estão cometendo crime. O que não é. Sabe? Ou seja, tem um efeito intimidatório e expõe reputação, pode produzir um dano reputacional melhor, sobre essas empresas, e é um tratamento vexatório proibido pela lei. Então, por isso que eu discordo. Se quer fazer mudança, faça mudança, ora. Porque o incentivo fiscal não nasce por geração espontânea. Decorre da lei. Enxergue como crime, na medida em que o cidadão comum, em geral, tem, às vezes, uma PJ que recebe o Simples, por exemplo, o MEI. Ele recebe também incentivos fiscais, incentivos tributários. Então, acho que a população consegue entender. E, assim, salários altos no setor público também tem muita gente que lê como crime, porque também existe uma análise de que pode haver uma coisa errada ali por trás. Mas, apesar disso, a gente divulga amplamente. Então, eu vejo muito nesse sentido, mas respeito bastante a sua opinião e entendo sua opinião. Salário, mas acho que o público tem maturidade. Não, eu não acredito.
Acho que uma leitura desse tipo, ela produz assim, a empresa tal está recebendo benefício fiscal. Na leitura, e 99% das pessoas que eu conheço, é como se fosse um crime. E esse benefício fiscal decorre de uma lei. Quer dizer, se não quer fazer isso, extinga a lei. Quer dizer, não nasceu por geração espontânea, não veio de outro planeta, não. Talvez seja uma oportunidade de explicar para as pessoas, né? Que não é um crime. Quando é que vale a pena ter o incentivo fiscal? Você estava falando que na sua gestão foram pouquíssimos os incentivos. Quando é que vale a pena? Quer dizer, e o que colocar para que esses incentivos não sejam dados dessa forma, como está sendo dado? Porque o que passa, para mim, no caso, é que não está tendo muito critério para dar incentivo fiscal. Primeiramente, dizer o seguinte, repito, incentivo fiscal é uma palavra que não está definida o que é. Você não tem clareza quanto a diferença entre incentivo, renúncia, gasto tributário, isenção. Quer dizer, nada disso tem clareza no país. Quer dizer, então é aquilo que as pessoas dizem que é. Mas se é ou não é, não existe definição do que é isso. Eu fiz um esforço uma vez, integrando uma comissão no Senado Federal de revisão do Pacto Federativo, foi presidida pelo Nelson Jobim, e eu fui o relator, na qual estavam presentes o Luiz Roberto Barroso, o Ives Gandra, o Paulo de Barros Carvalho e tantos outros, para definir esses conceitos. Mas foi engavetado no Senado, para tentar dar uma ordem conceitual para essas coisas. Agora, tem que ter avaliação, quer dizer, eu repito, incentivo fiscal existe porque o Estado assim deliberou, não por outra razão. Agora, fazer um julgamento do incentivo fiscal é também uma obrigação do Estado. E em relação a empresas jornalísticas, secretário, você acha que nesse caso, por exemplo, bastante específico, não parece um caso que evidentemente deveria existir uma transparência maior? Não entendi. Empresas jornalísticas, por exemplo, a Grupo Globo de Comunicação e Participações, empresa Folha da Manhã S.A., essas empresas têm um papel na sociedade brasileira, elas exercem um serviço de interesse público e todos os casos, e elas não, inclusive, elas não tiveram a preocupação de informar ao público os seus próprios benefícios fiscais ao informar a negociação política por trás desses benefícios. Então, me parece que a falta de transparência acaba gerando um prejuízo ao público bastante direto e conflitos de interesse que o público não vem a descobrir. Não, o quê? Desoneração, secretário. Ele tá perguntando qual é o benefício. É desoneração da Folha, não é isso? Isso não é benefício fiscal. Eu vou explicar porque isso é o quê? Mudança de base de cálculo. Isso é um benefício de origem fiscal. Se você quiser falar que não é um benefício fiscal, é um benefício e é fiscal. Não é benefício porque é mera mudança de base de cálculo. O que uma base de cálculo. Mas como é que se qualifica isso, secretário? Como? Isso é uma mudança de base de cálculo. Por exemplo, eu vou dar exemplos. Você tem, por exemplo, lucro presumido, tem uma base de cálculo presumida. O lucro real tem uma base de cálculo contábil. A existência disso, eu não estou defendendo a medida, não. Eu quero deixar bem claro. Eu só quero dizer o seguinte, tem uma base de cálculo que é folha de salário. Por que a base de cálculo é folha opcional? Como? Não é opcional. A base de cálculo é opcional, sim. As empresas elas escolhem o que paga menos. Elas escolhem o método que leva a se pagar menos, então elas têm o direito de escolher. Folha de salário, no caso da desoneração, eu tenho convicção, secretário. Inclusive, houve um processo bastante extenso, que em relação a algumas empresas que estavam passando a pagar mais com a nova base de cálculo, as empresas protestaram e ficou estabelecido, inclusive pelo judiciário, que existia a possibilidade de opção por parte das empresas. Então, pode optar por uma base de cálculo ou outra, é um benefício. Eu estou dizendo o seguinte, que existe, naquele momento, uma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, está no artigo 165 da Constituição, dizendo que é a folha de salário. Agora, uma lei diz, olha, em lugar da folha de salário pode ser o faturamento. Isso sempre existiu. Por exemplo, em relação à agricultura. Isso não constitui nenhuma novidade. Quer dizer, em relação, portanto, à agricultura, existia isso. Veja bem, eu não estou defendendo isso, não. Eu quero deixar bem claro.
Só estou dizendo que isso não pode ser qualificado como benefício fiscal, não. Benefício fiscal é se eu tivesse o seguinte: eu tenho empresas na mesma situação que têm um tipo de pagamento e outros não têm. E eu fiz agora uma discriminação. E como é que a gente resolve isso na questão da arrecadação, secretário? Porque isso daí, essa questão da desoneração, ela mostra ali, pela lista que a gente viu, ela mostra que tem um impacto grande na arrecadação. E a discussão é: existe um problema fiscal hoje no país, e o governo não pode, Eu quero então, dizer o seguinte: ir atrás dessa? vamos começar assim. Folha de salário é um tipo de base de cálculo tendente a morrer. É moribunda como saída. Por que razão? Porque como foi a folha de salário foi um tipo de base de cálculo concebida para financiar a previdência social. A presunção que existia é que tinha uma base muito grande que financiava, na ponta, um número pequeno de aposentados. 2 fatos apareceram no curso da vida. Primeiro, reduziu a natalidade, aumentou a expectativa de vida e houve a revolução tecnológica. Essa base se estreitou tremendamente. Tem que pensar numa outra forma de financiamento, não essa. Essa é moribunda. Só mais tempo, menos tempo, desaparece. Qual seria? Essa é uma matéria de boa discussão sobre a qual não existe algum tipo de convergência mínima sobre esse assunto. Mas isso é moribundo. Agora, portanto, quando vou dar um outro exemplo. Se a base de cálculo é a folha de salário, ela não consegue ser desonerada na atividade de exportação. Se for faturamento, consegue. Portanto, não é uma matéria simples, porque é uma matéria complexa, não há definição quanto a esses conceitos. Eu os conheço razoavelmente bem, há 50 anos, posso dizer, para dizer que isto não é uma matéria simples. E no Brasil, não há definição precisa do que venham a ser essas coisas. Então, a mudança de base de cálculo. Bom, secretário, Sim. eu tinha puxado o assunto da desoneração muito porque você tinha feito um ponto em relação à transparência e eu mencionei concretamente que no caso dessa política pública específica, se não quiser chamar de benefício fiscal, nessa política pública específica a gente tem órgãos de imprensa de primeira importância como beneficiários, esses órgãos fazem jornalismo, esses órgãos não se mostraram inclusive dispostos a informar os próprios benefícios fiscais ao prestar um serviço de interesse público, que é o jornalismo, portanto, violando os próprios princípios éticos do jornalismo. Então, pelo menos nesse caso específico, a transparência me parece não só mais do que adequada, mas principalmente urgente. Existe um outro ponto aqui que a gente pode discutir, que é, em geral, sobre esse tipo de benefício. Mas eu citei muito a desoneração por conta desse ponto específico, em que me parece absolutamente claro em que a transparência é fundamental. E, aliás, não só com relação ao jornalismo, mas diversos setores da comunicação, até influencers, etc., que o público tem direito de saber se eles têm interesse em algum tipo de política pública ou não. Mas deixa eu dizer, não está na lei? A lei está na lei? Sim, está. Está na lei também todas as indenizações que os juízes recebem e que levam os salários deles a serem muito altos. Muitas vezes estão, enfim, algo daquele salário vai estar. Por favor, me diga qual é. É esse o ponto. Tem muita coisa que está na lei que está errada. E que não deveria ser assim. A desoneração da folha de pagamento não deu resultado. Eu não estou dizendo que o fato de estar na lei permite dizer que está certo ou que está errado. Só estou dizendo o seguinte, que está na lei, se diz que se o setor de comunicação pode ter essa base de cálculo, você sabe que todos estão. Mas eu acredito, secretário, que ficar sempre repetindo esse ponto de que benefício fiscal não é crime é, de certa forma, tratar o público com um certo... e aí eu falo com todo respeito ao senhor, com um certo desdém. O público consegue entender, assim, a gente consegue avançar e olhar isso sob uma perspectiva crítica sem chamar de criminoso quem recebe benefício fiscal. Você pode me dizer qual é o artigo da Constituição do Código Penal que confere isso como crime? Você pode me dizer qual é o artigo da Constituição ou do Código Penal que diz que a gente não pode criticar políticas públicas inefetivas? Não tudo está no Código Penal ou na Constituição, secretário. Sim, mas você afirmou que era crime. Inefetiva... Não, eu não falei que era crime. De modo algum é crime. De modo algum é crime. Não é crime. Crimes são cometidos com frequência para se conseguir esse tipo de benefício, mas não há qualquer crime no benefício em si. Embora valha a pena ressaltar que crimes são cometidos com frequência. A questão é o seguinte, no momento em que se fala de cortar, por exemplo, cortar BPC, cortar outras políticas públicas,
colocar luz na receita e na despesa do governo, e colocar luz nesses incentivos, benefícios, não sei como chamar, não é necessário chamar uma discussão, porque, afinal de contas, a gente está falando de recurso público. Não é importante que a população participe? Como você estava falando da questão de que isso passa pelo Congresso, e é verdade, passa pelo Congresso, e é exatamente isso. Isso não nasceu, como você fala, de geração espontânea, isso está lá, foi passado, aprovado, lei, enfim, foi colocado lá. Agora, para se questionar isso, para saber o que efetivamente vai... O PERSE, para mim, é um exemplo claro, porque foi criado para a pandemia. E hoje, o que justifica o PERSE? Nada. Nada. Eu acho que nada. Assim, agora, o que é que tem que fazer? Fazer-se um esforço, uma mobilização política dentro do Congresso, um poder executivo, para que se dê limites a isso. Simples assim. Mas essa mobilização política, secretário, não começa da sociedade civil, porque o Congresso ele tem seus lobbies ali interessados. Sim, agora acontece o seguinte, deixe-me dizer, essa matéria é tão específica que é uma parcela mínima da população, mínima, que consegue sequer entender o que é isso. O outro nem consegue entender o que é isso. Quer dizer, nós estamos falando de coisa... A população é bastante inteligente, secretário, e inclusive recebe benefício fiscal no Simples, eles entendem o que é que significa. Na minha visão, sim. O Simples é incentivo fiscal? É, de certa forma, análogo, permite que as pessoas entendam, sim. No jargão, de fato, no jargão específico, se a gente ficar assim, sempre definindo um conceito, para depois falar, as pessoas entendem que o conceito é esse, as pessoas não vão entender. Mas elas são pessoas inteligentes e elas podem não ter o certo jargão de profissionais de uma certa área, mas elas são inteligentes e conseguem entender o que é no geral e conseguem entender que não é crime. Então, em função disso, eu acho que é superestimar esse movimento popular em favor de qualquer coisa desse tipo. Vamos ver o seguinte. Vamos pegar o Simples. O Simples tem previsão constitucional. É uma imunidade. Quando digo imunidade, ela não é suscetível de alteração por legislação infraconstitucional. A legislação infraconstitucional pode dar os balizamentos, os parâmetros do tratamento dispensado às microempresas, mas não pode deixar de ter. Agora, quando não tinha isso, não tinha nem a receita, nem a empresa formalizada. De fato, agora a população não precisa saber disso, secretário. A população, isso absolutamente não entra. Se está na Constituição ou não, a população consegue entender o assunto prático, o funcionamento da coisa da prática, sem entender necessariamente onde é que cada coisa está no regramento institucional brasileiro. Mas qual seria o caminho, secretário? Muito... Tratar todos esses assuntos. O que é que deve ser esclarecido? Olha, o Poder Executivo, que eu não vou nem falar de governo, deve dizer, olha, eu tenho esse conjunto de incentivos fiscais, A, B, C, D, quais sejam, esse incentivo aqui foi feito com essa finalidade não está sendo alcançada, ou está sendo alcançada, e expor a questão, portanto, de uma maneira, em termos de uma política fiscal. Então, isso aqui eu quero levar essa discussão ao Congresso Nacional, para dizer que isso deve ser revogado ou não, e o Congresso é soberano para decidir sobre isso. Bom, a gente tem diversos casos, de todos os últimos governos tentaram fazer isso. E concretamente não houve, por exemplo, o caso da desoneração da folha de pagamento é bastante claro. Concretamente não houve a possibilidade de fazer isso, contra uma reação muito forte dos setores. Inclusive a população acaba muitas vezes não sabendo numa outra medida. O custo de mobilização é muito alto e quando certo tipo de projeto, como a desoneração da folha de pagamento, está sendo discutida no Congresso Nacional, está sendo discutido, né? A desoneração foi discutida, esse tipo de projeto está sendo discutido. Quando está discutido no Congresso Nacional, assim, a população muitas vezes não sabe, não tem condição de se mobilizar. Acho que a população entende na medida em que ela é capaz de entender o funcionamento da coisa. Mas a dificuldade que existe é muito mais no custo de mobilização das pessoas. Tem um exemplo clássico que o secretário certamente conhece. Se você pegar, por exemplo, 10 bilhões de reais e der para um grupo de 1.000 pessoas, cada um vai receber 10 milhões de reais, esse grupo de 1.000 pessoas vai ter incentivo para montar escritório em Brasília, mobilizar deputado, etc, fazer tudo para que aquilo continue existindo. Enquanto os 200 milhões de brasileiros que vão ali, em média, pagar 50 reais por esse benefício de 10 bilhões, eles vão ter um incentivo muito pequeno para se mobilizar. Porque aquilo ali vai custar 50 reais para eles, em termos de horas, em termos de custo mesmo de mobilização, a coisa fica, a conta não bate para o cidadão comum. Então, muitas vezes, esse tipo de benefícios acabam se perpetuando. Esse é um resultado
é uma coisa assim, frequente na literatura, esse tipo de comentário sobre a perpetuação de benefícios fiscais inefetivos, e no Brasil a gente tem particularmente uma festa disso. Não por acaso éramos conhecidos por ter um dos piores sistemas tributários do mundo, dada a quantidade de exceções que, sim, eu tenho certeza que existem diversos contextos diferentes em termos de regramento institucional, mas temos no nosso país uma festa de benefícios sem efetividade para o público, e na medida em que a gente revela quem recebe, especificamente no caso da desoneração da folha de pagamentos, que eu acho até que o pessoal do My News me chamou muito por causa do fio que eu escrevi, que existem veículos de imprensa, secretário, e isso foi de extrema gravidade. Existem veículos de imprensa praticando, os maiores do Brasil, todos. Os maiores, eu posso dizer aqui com alguma tranquilidade, que fizeram péssimo jornalismo e até, de certa forma, um lobby para a manutenção desse tipo de benefício de forma muito pesada. O benefício da indústria automobilística também não tem imprensa no meio, mas vale falar quanto tempo a gente não vê aí esse incentivo se perpetuando, sem que exista uma mínima efetividade, enquanto o brasileiro tem que enfrentar um dos carros mais caros do mundo quando vai comprar um carro na concessionária. Ele encontra ali os carros caríssimos, porque existe uma tarifa de proteção efetiva caríssima e diversos benefícios fiscais que não se traduzem em benefícios para o consumidor, se traduz só para o produtor e talvez para alguns trabalhadores daquela área, daquele setor. Então, assim, quanto mais a gente mostrar para o cidadão que isso acontece e empoderar o cidadão para que ele consiga se mobilizar e protestar contra esse tipo de coisa, melhor. Porque, assim, acho que precisamos considerar o que é o Brasil nesse tipo de assunto. O Brasil não é um país qualquer e damos aula quando se fala em elite com pouca preocupação com o interesse público, mas também benefícios fiscais que não geram retorno para o público. O que faz com que muita gente desse país pobre se dê muito mal nessa equação, secretário. Então, acho que a gente precisa olhar aqui, eu não quero moralizar a coisa, mas eu quero considerar que, olha, o assunto é muito sério. O assunto é de primeira gravidade e a gente tem que considerar o que é a elite brasileira e o que é o Brasil na relação com esse tipo de benefício fiscal. Secretário, a gente está caminhando aqui. Também respeito o senhor, mas divirja, secretário. Secretário, a gente está caminhando aqui. Acredito que nossa postura tocou em pontos políticos, secretário. Me parece que eu estou mais disposto a desagradar certos setores, inclusive da elite brasileira, que ganham bastante com esse tipo de benefício, e é comum que na elite brasileira se trate como coisa política quem está apontando, inclusive, para as avaliações de impacto. Eu vejo, por exemplo, no INSPER, onde eu estudei, que tem um excelente centro de avaliação de impactos, e recorrentemente se avalia esse tipo de política pública com os melhores economistas do Brasil e se chega em conclusões de que não valem a pena. Então, assim, político me parece a postura ou o discurso que isenta as elites brasileiras daquelas culpas que são delas e, principalmente, isenta o Brasil das nossas culpas nacionais na relação com esse tipo de benefício tributário. Então, não parece que existe tanta política, inclusive me sinto apoiado por vasta literatura. Ô Pedro e secretário, assim, que a questão política para mim é meio clara, secretário, tanto no movimento que o ministro fez de divulgar essa lista, e quanto na mobilização no Congresso para se manter esses benefícios fiscais. A minha pergunta para você, que na sua gestão foi muito criterioso nessa concessão de benefícios, o governo tem como... Porque, assim, benefício fiscal você dá, mas não tem como tirar, não sabe como tirar, quer dizer... Existem dois tipos, Mara, existem dois tipos. Ao benefício por prazo certo e ao benefício por prazo indeterminado. O benefício por prazo certo, ele só pode ser, conformado com o Código Tributário Nacional, ele só pode ser revogado, não pode ser revogado enquanto persistirem as razões que o levaram a criar. O benefício por prazo indeterminado pode observar o critério de anterioridade. Então, poder pode. É simplesmente o seguinte: alguém não pode estar se queixando de algo que depende dele mesmo. Mas aí ele tem que ter articulação para derrubar isso, que pelo visto não está conseguindo então, fazer. Nada é mais permanente no Brasil do que um benefício com prazo determinado, secretário. Nós dois sabemos disso. Como é?
Não, Nada é mais permanente no Brasil do que um período. não é verdade. Vejamos a desoneração dos Todos benefícios. Vejamos a Não, desoneração da folha de pagamento, por exemplo. É um caso curiosíssimo. A gente pode discutir aqui, eu sim, conheço em detalhes. rapaz, eu não tenho nada a ver com isso, nem sou a favor disso. Eu deixo bem claro. Eu estou apenas falando aqui dentro de uma discussão de natureza técnica e eu estou pondo os parâmetros técnicos disso. Quer dizer, o prazo é certo. Foi prorrogado? Foi. Foi prorrogado por quê? Pelo Congresso. Não por outro. Porque Quer dizer, falta uma pergunta, secretário. Depois do Congresso, assim, parece que fechou rápido demais. Por quê? Foi prorrogado pelo Congresso. Por quê? Pelo interesse público? A desoneração da folha de pagamento foi prorrogada tantas vezes? Porque o Congresso decidiu. Decidiu, inclusive, dali no início de 2015, aquela negociação com Eduardo Cunha, bastante republicana, a gente pode lembrar, ou então, a negociação de 2018, como é que foi, bastante republicana. Pedro, mas aí, Pedro, a gente está falando do Congresso, aí é uma questão do Congresso, quer dizer, aí eu entendo o que você está falando, Pedro, mas aí é uma questão do Congresso, o Congresso é soberano. Você não tem como, se o governo não faz uma mobilização, se ele não consegue resolver ali a questão da base política dele para tirar isso, aí é complicado, mas está na mão do Congresso, não tenho como obrigar o Congresso. O Congresso é soberano, a decisão dele. Aí é falta de articulação política. Então, quer dizer, na verdade, essa questão do orçamento hoje, aí a gente está acrescentando mais um ponto às emendas parlamentares. A gente já falou exaustivamente aqui das emendas parlamentares, e agora a gente veio para discussão com a divulgação dessa lista a questão dos benefícios. Quer dizer, na verdade, há um orçamento hoje que tem problemas gravíssimos, e a gente está falando de dinheiro público. Então, a gente está falando na questão a questão administrativa, quando a gente fala a questão do judiciário. O ministro Gilmar Mendes uma vez falou aqui para a gente, eles fizeram um mutirão ali, tinham presos temporários com mais de 10 anos presos lá. E aí ele falando que acumulam um processo, porque o juiz tem 2 meses de férias e tal, e uma série de coisas. Então, assim, existe um problema sério de orçamento para ser resolvido. E aí que incluem as emendas parlamentares, que incluem a questão das questões administrativas e que inclui as questões dos benefícios fiscais. Mara, mas eu acho que existe uma questão que a gente falou, que é o seguinte: eu gosto de olhar sempre as coisas sob o ponto de vista até mais prático e externo à regrinha vai lá, isso está na Constituição, isso está na lei e tal. Vamos olhar aqui. O Congresso, recorrentemente, me parece que todo mundo aqui concorda, toma decisões contrárias ao interesse público, inclusive porque é natural, em certa medida o Congresso nem tem como saber qual é o interesse público, eu também não tenho como, ninguém tem como. Me parece claro, quando a gente olha assim na média, dá para dar esse palpite de que o Congresso recorrentemente contraria o interesse público. E o que é que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode, por exemplo, dar armas para que o cidadão avalie, olha, essas empresas aqui que estão ajudando aquele outro deputado, elas recebem benefícios fiscais que aquele outro deputado ajudou a aprovar de forma bastante suspeita, por exemplo, incluindo em medida provisória no meio da pandemia, que tratava de outro assunto, para poder aprovar em uma semana como pauta emergencial, como se fez na desoneração da folha de pagamento, inclusive com a cobertura da imprensa para lá de curiosa. Mas existem todos esses exemplos do que são feitos, e quando o público tem informações sobre isso, o público se empodera e a democracia funciona melhor. Essa é uma questão política, inclusive, secretário. A gente está tentando discutir como é que a gente vai mudar esse problema e como é que a gente vai aproximar as decisões das instituições daquilo que é o interesse público. Você está assumindo uma posição de que tem que fazer assim ou assado. Eu estou dizendo como é que faz. Portanto, o que eu estou mostrando não, você estava. Eu estou sim assumindo uma posição bastante claramente de que eu acho adequada, assim como você também assumiu a posição, embora tenha colocado em termos de uma definição conceitual de que você acha incorreto a divulgação, mas também foi uma posição que você assumiu. E assim, eu não vejo qualquer problema Pedro, em a gente assumir posição. Acho que nós dois assumimos e não existe problema. Não, Pedro, olha só, a questão que o secretário falou de colocar a luz sobre coisa. Eu, quando vi a lista, eu também fiquei indignada quando eu vi a lista ali, numa série de coisas, inclusive de empresas que fazem pressão para ajuste fiscal. Eu citei o exemplo da moça
que mostrou a bolsa de meio milhão e recebe incentivo. Agora, tem um ponto que a gente não pode, mas é complicado, mas é importante não se tirar o foco do seguinte: o secretário esclareceu, olha, é duro isso, mas é verdade, é a lei. A empresa dela tem o direito de receber ela não fez nada de errado. A empresa recebeu e ela, na pessoa física, comprou uma bolsa de meio milhão. Eu vejo uma série de problemas aí, inclusive a ostentação da bolsa de meio milhão. Mas o fato é que ela não fez nada ilegal, nada. De Está modo tudo algum. dentro da lei. E isso é importante deixar claro, porque É fundamental. senão a gente fulaniza a discussão, Não, entende? eu não É acho de modo importante algum que o ponto do secretário foi ruim, acho que foi um ótimo ponto. Só que ele estava falando de posicionamento, e você acha natural, secretário, que a gente tenha posicionamento, seu posicionamento foi bem fundamentado. Eu acho perfeitamente o que você falou, todas as empresas têm direito mesmo a esses benefícios, não tem ninguém assim, desoneração da folha de pagamento. Todas as empresas que recebem a desoneração da folha de pagamento, elas estão aderindo a um benefício, vai para todo o setor delas. Então a concorrência tem e elas têm. É importante estabelecer Então, isso, é uma política pública, que pode ser ruim ou boa, mas é uma política pública. Ruim ou boa, quer dizer, se é um juízo de valor que se faz, deve ser feito sobre isso e sobre todos os gastos, não apenas esse, mas todos. exatamente. Quer dizer, Sim. eu coordenei um programa de reestruturação do gasto público federal anteriormente à Constituição de 88. E nós conseguimos, de maneira clara e transparente, cortarmos sem nenhum prejuízo 1,5% de gasto público e 1,5% do PIB em gastos públicos. Então, é possível fazer assim? É. Agora, fazendo o seguinte, o que é que tem que fazer? A gente tem que fazer dentro da lei, quer dizer, não pode fazer fora da lei, não pode utilizar isso aqui dentro, assim, usar de instrumentos, porque aí sim é crime, cobrar de forma vexatória, isso é crime, está previsto no Código Penal, não no outro lugar, e o outro não é crime. Agora, se você me perguntar, desses incentivos fiscais que estão citados, boa parte deles estão no seu DME indevido? Claro que eu acho. Não tenho dúvida nenhuma. E se der uma olhada no trabalho publicado pela FGV, divulgado a semana passada, vocês vão ver que, em relação à área federal, o que existia de renúncia fiscal, por um critério que eu discuto, mas ele é consistente. Ser consistente, eu posso comparar uma coisa com a outra. Em final de 2002, era 2% do PIB, hoje é 7%. Eu conheço sua trajetória, secretário, tenho grande admiração pelo senhor, mas só para colocar a coisa em termos mais concretos, assim, você discorda da divulgação de todo e qualquer benefício fiscal associado, que seja na divulgação em si, associado a uma empresa específica? E aí a gente pode, talvez seja essa a nossa discordância aqui central, né? Eu acho Parece que eu sou a favor e você acha inadequado. Eu acho que você vai fazer o seguinte, vai fazer uma leitura, assim, como sempre, a leitura geral é de que eu estou apresentando empresas que estão cometendo crime e estão agindo na ilegalidade. Sabe? Então, assim, se você quer que acabe. Eu discordo dessa leitura, secretário. Isso é importante, Pedro. Se você vê o que teve a repercussão hoje na internet, dessa lista e tal, você vê que, de fato, o que eu acho importante. Por exemplo, na conversa com o Ricardo Capelli, eu perguntei para ele se acha que vale a pena abrir uma CPI dos incentivos fiscais. Ele falou, não acho que tenha que abrir CPI, não, porque CPI é para você, se esses incentivos fossem ilegais e tal. Não, mas eles são legais? Talvez uma agência técnica que revise, pega o pessoal lá do INPA, o pessoal da IFE, também tem muita gente competente no Estado brasileiro, na Receita. Para revisar a forma Tesouro. do que foi concedido isso. São políticas públicas. Assim, não? Mas eu acho que existe um julgamento moral, sim, que é preciso ser feito também. Você tem um quadro bem definido dos conceitos. Senão vai ser um negócio assim, eu vou arbitrar. Eu acho que fulano acha que não é, aí não resolve nunca. Quer dizer, se eu não tenho os conceitos claros, é impossível conseguir conversar do que é e do que é que não é. Então, eu dizer, olha, depois que eu fizer o acordo nos conceitos, quer dizer, o governo propor, não tem essa lei, é demandada desde a Constituição de 88, não tem até hoje. Quer dizer, o orçamento brasileiro não tem a lei orçamentária brasileira. Tem um orçamento anual.
mas a lei, as normas gerais sobre finanças públicas até hoje não foram expedidas. Quando apareceu guerra fiscal, o que é que apareceu guerra fiscal no caso do ICMS? Ele tem que compreender porque foi o que aconteceu. O governo Collor, não acho que não houve nenhuma má fé nisso, mas extinguiu a Secretaria de Economia e Finanças porque criou o Ministério da Economia. Só que a Secretaria da Economia e Finanças fazia a coordenação dos incentivos fiscais. Então acabou. Segundo, disse que prevaleceria em relação à concessão e revogação de benefícios fiscais a Lei Complementar 24 de 1975. Só que é uma lei sem sanção. Então pode fazer o que quiser. Quer dizer, em lugar de resolver esse problema, em lugar de conseguir instituir a lei complementar que trata o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição, aí fica empurrando de barriga e não resolve e os problemas aparecem. Falta clareza, falta firmeza no tratamento disso, falta parcimônia, falta gestão, para olhar a coisa assim, se o Brasil não tem um determinado benefício e ele vai se mudar para o Uruguai, você tem que tratar esse negócio de uma maneira equilibrada, senão você não vai ter uma coisa nem outra. Quer dizer, você não tem nem o incentivo, nem a atividade econômica, nem a arrecadação eventualmente associada a essa atividade. Pedro, a gente vai ter que encerrar, mas eu queria encerrar com você. Isso que o secretário falou, eu acho fundamental pelo seguinte: eu vejo muito nas discussões hoje vai tudo para uma simplificação e tal, e acaba se embaralhando e piorando. O que já está ruim acaba sendo piorado. Eu queria que você falasse para a gente assim, de que forma é possível, porque assim, a gente viu no Congresso, por exemplo, que a sociedade, quando mobilizada, o Congresso acaba respondendo. Uma votação que eu tenho, claro, que eu lembro, é do Fundeb, que houve uma mobilização lá dos professores e tal, na votação do Fundeb. De que forma essa questão do orçamento, não só os incentivos, mas o orçamento público, pode chegar a ser entendido ali e ter a participação popular nessa discussão? Bom, eu acho até que a gente poderia aproveitar, Mara, esse debate sobre emendas e talvez aumentar a participação inicialmente, até quando o Rodrigo Maia criou a RP9, ele queria até colocar um espaço maior para o Congresso na avaliação de gastos e benefícios, ou, enfim, a gente pode não chamar de benefícios fiscais, mas enfim, na revisão de políticas públicas em geral e com seus custos associados, vindo ali a avaliação de impacto, qual é a teoria de mudança daquela política pública, qual é a teoria da mudança daquela política pública. Não, a gente quer baixar o analfabetismo, quanto é que está custando essa redução está acontecendo, é de quanto? Isso aqui está valendo a pena? A gente não tem caminhos comprovados que levam a melhoria por aquele outro caminho? Tudo isso em diversos países é feito por agências técnicas, muitas vezes até ligadas ao Congresso. Então, existe um espaço imenso de avanço. Eu acredito aqui que não tenho nada contra conceito, secretário, de modo algum. Eu só estava falando aquilo porque acho que às vezes a gente também não pode se perder no conceito. É importante também, às vezes, não perder o lado moral da coisa. Porque às vezes é o que falta um pouco no Brasil, sim. Embora muita gente discorde, eu acho que falta a gente olhar o lado moral e entender, olha, somos membros de uma mesma comunidade. E, às vezes, existem políticas públicas inefetivas que podem estar beneficiando certos grupos da população, que aí, às vezes, a população vai julgar, sim, também, se cada grupo merece mais ou menos. E, a partir daí, a gente vai entendendo isso aqui é adequado, isso aqui está atendendo ao interesse público, isso aqui está cumprindo o objetivo que se deve. E aí a gente vai, a partir da governança, da transparência, quanto as compras públicas melhoraram, quando a gente começou a ter portal de transparência, começou a ter uma divulgação melhor e mais ampla de dados. Então, eu acho que tudo isso são oportunidades de evolução institucional, evolução nacional até. De certa forma, da gente, enfim, aumentar a vigilância da própria sociedade sobre esse tipo de benefício e conseguir discutir esse tipo de assunto coletivamente. Só tem uma coisa que eu lembrei agora, Mara, eu sei que você falou que a gente estava terminando, mas tem uma coisa importante que eu lembrei agora, que é, tem um artigo muito interessante de um economista argentino, professor do MIT, Ivan Werning, que ele é professor de macroeconomia, e tem essa coisa, né? Quando o país começa a ter muita inflação, o pessoal que estuda macro começa a ficar bem esperto. O Brasil teve isso, o pessoal que estuda inflação também ficou bem esperto. Ivan Werning falou que ele propôs uma nova definição de inflação, inclusive com um colega dele, que é a inflação é, em última medida,
uma consequência do conflito social mal administrado. Olha que coisa interessante. Que era até uma noção que muitos desenvolvimentistas tinham lá atrás, mas ficava muito naquela coisa quase uma economia literária. E o Ivan Werning formalizou todo esse conceito, e até, enfim, com a linguagem da economia contemporânea, da inflação como conflito social mal administrado. Onde é que eu quero chegar com isso? Todos esses desarranjos de contas públicas, de certa forma, são conflitos sociais mal administrados. E o que a gente está vendo agora é, inclusive, uma divulgação de informação que levou a conflitos sociais, inclusive, que a gente ainda não sabe como é que vai administrar. Existem muitas formas de administrar esse conflito, é isso que a gente está discutindo aqui. Acho que talvez diminuir o conflito sempre não seja a melhor alternativa. Talvez seja melhor a gente diminuir o conflito do jeito certo e não restringindo a informação para o público, etc. Talvez seja melhor usar as instituições para entender, olha, somos uma comunidade, tem interesses conflitantes. Às vezes esse tipo de política pública não atende aos interesses da maioria, então vamos revisar aqui institucionalmente, com governança, com informação, com transparência. Eu acho que essa divulgação foi um passo nesse sentido, sim. Apesar dos conflitos como jornalista também, secretário, eu achei ótima a divulgação, eu achei muito importante essa divulgação. Agora, acho importante também que não se use, que não se cruze a fronteira ali da legalidade, entendeu? Para não se cair em casos como foi Lava Jato e Vaza Jato, enfim, essas coisas que você acaba descredibilizando as instituições. E isso eu acho grave. Eu acho que o Congresso é soberano. A gente pode achar, olha, o Congresso é um Congresso assim, assado, e tem um monte E a conversa de faz gente ruim, parte mas disso, tem um né, monte Mara? de gente boa também lá, entende? Então, e é a vontade popular, isso daí não se discute. Essa Então, conversa tá aqui lá. faz parte disso. Eu vejo assim dessa Exatamente, forma. exatamente, Surgiu informação, a sociedade está exatamente. discutindo. Você chamou aqui 2 membros da comunidade nacional brasileira, não querendo me comparar com o Everardo, mas enfim, tenho o maior respeito por ele. Mas chamou aqui 2 pessoas que discordam e que, enfim, para discutir sobre esse assunto, gerar informação, gerar conhecimento para as pessoas, enfim, através de um embate crítico mesmo. É isso aí que a gente vai evoluindo. Democracia funciona assim, a sociedade livre funciona assim. E tenho o maior respeito pelo secretário. Obrigado. Deixa-me dizer uma coisa. Quando se fala nessas questões fiscais, é lembrar que existe a legislação que trata do sigilo fiscal. Está no 198 do Código Tributário Nacional. Para mostrar como eu trato isso diferente, isso foi facultado divulgar informações relativas a parcelamentos e incentivos fiscais. E sabe quem é o autor disso? Sou eu. O autor dessa alteração, essa alteração foi processada por meio da Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001. Então, agora, para dizer o seguinte, o que eu estou falando sempre de limites, respeito, limites, respeito, e não expor a permitir que a pessoa entenda de uma forma diferente aquelas coisas. Discutir incentivo fiscal deve ser feito todo. Eu não sei por que é que não se faz com frequência. Agora, é preciso saber assim, o que é incentivo fiscal. Porque, de repente, alguém vai dizer o seguinte, olha, tal tipo de coisa é incentivo fiscal. Será? É incentivo fiscal ou não? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo assim dramático. A Constituição diz que as exportações são imunes ao ICMS ou IPI. Isso é incentivo fiscal? Eu entendo que não. Mas, no limite, alguém pode dizer, mas por que não? Não deixou de receber? Você não poderia receber esse dinheiro? Mas, se recebesse esse dinheiro, se fosse receber, você teria a exportação? Certamente não. É por isso que, desde 1946, o Brasil faz assim. É claro que os nomes dos tributos mudaram, e o mundo inteiro também faz. Então, o que eu estou proclamando é uma discussão com racionalidade. E saber quais são os limites do possível, de como se pode tratar esse assunto ou não. Não é uma coisa se tratada emocionalmente, essa coisa, porque se eu cortar os incentivos fiscais, vou aumentar tanto. Não vai aumentar nada. Pode aumentar e pode diminuir. Pode ser tiro no pé. Posso fazer um comentário final de uma frase, Mara? Só uma frasezinha. Uma frase, Pedro. Depende do tamanho da frase, né? Deixa eu tentar até formular aqui. Me parece racional, inclusive, talvez mudar a taxonomia que o senhor usou, eu chamava benefício fiscal setorial
e benefício fiscal por empresa, porque a diferença de incentivo e benefício não corresponde à diferença entre os conceitos. A diferença entre a palavra incentivo e a palavra benefício não corresponde à diferença das palavras incentivo, expressão incentivo fiscal e benefício fiscal. Então, assim, esse tipo de jargão, às vezes, quando eu me incomodo, é até porque eu vejo ele como pouco racional. O que você me falou que você chamou de benefício fiscal foi um benefício para o setor todo. E incentivo, você está falando... não, o incentivo é o contrário, O benefício é para a empresa. Não. O benefício é para a empresa pontual, nem todos têm acesso, só uma empresa. Essa definição e o incentivo vai para o setor. Nunca foi dada na legislação brasileira. A única tentativa foi feita por mim, para distinguir o que é um incentivo de uma isenção subjetiva ou objetiva, e do que é benefício fiscal, que não é nem incentivo, nem isenção objetiva e subjetiva. Eu não tenho nada contra o conceito, secretário. Eu só, às vezes, não entendo, assim. Porque para o povo, benefício é benefício. O povo sabe que é benefício. A Constituição escreve assim: isenções, incentivos e benefícios. Portanto, como 3 categorias distintas. Então, às vezes isso complica mais. Às vezes, se chamasse de setorial, eu acho errado. Uma coisa que eu acho... Vocês vão ter que voltar aqui, porque a gente vai ter que fazer esse debate muitas vezes. Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar, secretário, foi algo que você falou ainda nos bastidores, que você teve em Shenzhen antes e depois dos incentivos que eles começaram a receber, e que fez uma diferença brutal na região. Eu estive lá depois 2 vezes depois dos incentivos. Depois. Antes dos incentivos, no início dos anos 90, era um pântano. Hoje em dia, talvez, eu não sou capaz de dizer isso com segurança, porque eu não conheço tudo, mas talvez seja o maior parque tecnológico avançado do mundo, com 6 milhões de pessoas. Era um pântano. Exatamente. Já dizem que já é maior do que São Francisco, por exemplo, lá o Vale do Silício. É possível, eu não tenho certeza, mas não seria surpreendente se assim fosse. Para dizer o seguinte, o que é que eles fizeram? Porque a China tem políticas claras em relação a isso. Então, tem política muito clara. Então, ele tem uma zona de processamento de exportações. Então, é isso que Shenzhen é. Então, lá tem um tratamento completamente diferente. Quer dizer, falta no Brasil saber o seguinte: se eu não tiver incentivo fiscal, a uma empresa vai se instalar no Amapá? Não. Aí nós vamos perpetuar as desigualdades regionais de renda, quando a Constituição, em inúmeros artigos, eu não vou dizer de cor todos eles aqui, não, diz: um dos objetivos do Estado brasileiro é a correção das desigualdades regionais de renda, e, mediante incentivos fiscais. Está dito lá no texto constitucional, dito com absoluta precisão. Então, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Então, é preciso, portanto, ter parcimônia. Agora, não pode chegar aquele tipo de coisa assim: eu estou à frente do fisco e digo: olha, eu tenho uma série de problemas aqui que os outros não... Não, você que tem que tomar a decisão. Assuma o comando, assuma a responsabilidade e tome a iniciativa. Quando perder, se eu perdi, com toda clareza, com toda a abertura. É assim que se faz. E não achar que isso foi um extraterrestre que mandou para cá, que eu estou sendo obrigado a cumprir, agora por geração espontânea, sei lá o quê. Não. Ele é parte do problema. Então, ele tem que resolver o problema. Com firmeza, com serenidade, e verificar aquilo que cabe e aquilo que não cabe, o que deve mudar, o que não deve mudar, mudar o que deve mudar e preservar o que deve ser preservado. Agora, com completa transparência. Eu vou gastar menos de um minuto para dizer o seguinte: quando fui eu quem adotei como secretário de Fazenda, depois como de Receita, a obrigatoriedade de colocar no Diário Oficial todos os parcelamentos que eram concedidos. Todos. Então, com completa transparência. Então, a favor da transparência, não há que conversar. O princípio da publicidade é um princípio constitucional. Morrendo de Bem, a nossa convergência aqui é que tem que ser dada transparência, que tem que se discutir a eficácia desses incentivos, do que está sendo dado, e que isso é um problema que o governo tem que resolver. Quer dizer, o ministro da Fazenda, o secretário da Fazenda, eles têm que resolver, não jogar isso para outro. Pedro! Agora vai ser uma frase. A imprensa poderia ajudar a resolver, mas... reticências. Mas estão ajudando, Pedro. Tu é jornalista. O My News, sim. Eu estou dando minha parte, mas convenhamos.
Convenhamos, existem Estamos outros um tanto mais ajudando, poderosos. essa é a ideia. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Muito obrigada, viu, secretário? Pedro, Então, sei que por você isso, fez um foi um esforço. prazer conversar Obrigadão. com vocês. Eu que agradeço, peço desculpa, estou aqui barba sem fazer, todo desgrenhado, estava fazendo exercício logo antes. E vim Bom, eu aqui estou com rápido a para barba poder sem participar. fazer. Eu estou com a barba sem fazer desde 1975. Portanto, Que mais tempo que isso? você. Bem, não tem esse problema. Você que ficou com a gente até agora, compartilha e participa desse debate. A questão do orçamento público é muito importante para todos nós. Te vejo na próxima.